pessoal, muito bem-vindos. Mais um No Araxá Talks iniciando. E aí, hoje é um assunto assim que está mexendo com a cabeça de milhões de estudantes no país. Essa semana a gente inicia o Enem e eu acho que vai dando um turbilhão aí na mente desses jovens e pessoas também que estão buscando aí entrar em uma faculdade pela nota do Enem ou fazendo o Enem para outros fins, mas com o intuito de fazer uma boa prova. E para isso eu trouxe um cara muito especial, um cara que eu gosto mais, um cara bacana, grande Daniel Machado. Seja bem-vindo ao nosso No Araxá Talks. Dani, fala um pouquinho de você, se apresente para todo mundo. Quem é o Daniel? O Daniel é nosso professor aí professor de redação, de literatura, né? E sou egresso do No Araxá, né? Então eu fico muito feliz sempre que eu estou aqui, né? Eu me sinto em casa porque onde eu estudei, onde eu fiz grandes amigos, né? E onde eu tive a possibilidade aqui de formar minha carreira. Então, estar aqui sempre é uma alegria muito grande para mim, né? E aí eu me formei aqui há algum tempo e sou hoje professor de redação de literatura, né? Trabalho com a parte de linguagem, gramática, trabalho com alunos de todas as idades, começo com aluno de 6º ano, depois vou fechar com aluno lá de 3º ano, mais curso pré-vestibular, enfim, né? Mas hoje, de fato, o que que me traz mais alegria, mais satisfação, é ajudar essa moçada a tentar escrever um pouco melhor, enxergar o mundo de uma forma e transformar isso a partir da escrita, né? Então, a redação, eu falo que a redação, que era uma disciplina que eu não tinha, na verdade, esse desejo. Quando eu formei aqui no No Araxá, eu saí daqui e dizia para o professor João, Dom Luiz, que eram meus professores, que eu queria ser professor de gramática e de literatura. Quer dizer, redação, não quero dar redação de jeito nenhum, né? E virou uma água da redação. A vida foi me levando de um jeito, né? Que não teve jeito. Aí foram situações que parecem assim, que não tem como você fugir. E hoje, por incrível que pareça, eu deixei aula de gramática em alguns locais, né? Eu tenho alguma coisa de literatura. E o que mais me alegra, de fato, é a redação. Chegou e não tem como fugir dela mais, não. Dani, nós vamos falar um pouquinho sobre o Enem, né? Que eu acho que cada 365 dias do ano ele mexe com muitas pessoas. Verdade. Você acha que ele se tornou assim, um divisor na vida desses jovens, dessas pessoas que buscam fazer o Enem, enfim, né? Porque antes nós tínhamos vestibulares tradicionais e hoje se usa a nota do Enem. Você acha que esse divisor de águas aí com o Enem, como é que você enxerga isso atualmente? Então, eu tive oportunidade de estar muito tempo na educação, são 30 anos aí já da educação, de acompanhar desde a formatação, início, né, do Exame Nacional do Ensino Médio. Então a gente tinha assim, uma ideia inicialmente, era uma avaliação do ensino médio, não era um elemento que determinava uma entrada na universidade. Ele avaliava, né, não só as instituições, mas principalmente como é que estava a educação brasileira. Esse era o projeto. Esse era o objetivo inicial do Enem, né? Ele tomou uma proporção tão grande, tão gigantesca, né? Ele buscou modelos internacionais. Ele passou a ser, na verdade, hoje é a principal entrada de vestibular no Brasil. Embora a gente haja muitas faculdades, mesmo faculdades públicas, as estaduais mantêm a sua entrada pelas avaliações, né? Eles têm as suas provas, né? Mas ele é hoje a grande entrada das universidades, né? Então, ele de fato mexe muito com esse emocional das pessoas. E eu falo sempre, o Enem, ele é uma prova diferente, porque ele não é uma prova que está muito baseado apenas no conteudista, o que muitas faculdades fazem. Ele é um projeto de se avaliar aquilo que o aluno aprendeu durante toda a sua vida escolar, né? Então, sobretudo do 6º ano, educação básica, aí, até o ensino médio, né? Então, por isso que ele é uma prova diferente, que vai ser avaliada por habilidades, é uma prova que privilegia elementos de intertextualidade, né, de interpretação. Ele vai fazer toda uma prova que cada vez mais ela vai buscar estar fazendo a transdisciplinaridade, a ligação dos conteúdos. E hoje é, de fato, a grande entrada, e o aluno que vai fazer um curso superior, né, ele vai passar pelo Enem. Certo. Dani, assim, além desse papel que ele está exercendo hoje, e além de ser a principal porta de entrada para o ensino superior, né, então a gente vê essas mudanças, esses quase 30 anos de Enem que a gente já compactua e tudo, né? Você acha que o perfil dos candidatos ele vem mudando? Você acha que... Como é que você está enxergando isso, cara? Assim, porque eu me recordo quando eu estava saindo do ensino médio, o Enem estava chegando, né? E quando o Enem estava chegando, na época a gente não teve obrigação de fazer Enem, porque ele era, tipo, quem quisesse, era mais ou menos assim. Isso. E
E isso não foi muito bem, assim, pautado dentro da escola, no sentido de te alertar que, ó, isso é importante para você, para sua vida, por isso, isso, aquilo. Até porque não era se falado em competências. A gente estudava português, matemática, literatura, inglês e assim por diante. Mas a gente não tinha as competências separadas. Muita coisa mudou na educação. Como é que você vê esse perfil de jovens nos últimos 10 anos? Vamos colocar assim, porque eu acho que ali tem um divisor de águas, principalmente após pandemia, né? Olha, eu acho que a gente tem, na verdade, o Enem, ele tem acompanhado essas transformações sociais, né? Essa transformação que a gente fala das juventudes que vem se transformando com o passar do tempo, né? O que eu sinto muito, assim, é que a pandemia, de fato, ela foi um momento transformador em que se criaram muitas expectativas de como é que seria essa educação, essa revolução 4.0, essas transformações todas da educação, né? Mas a essência humana, isso é uma visão minha, talvez porque eu sou mais um sonhador, porque eu estou muito ligado ao campo da literatura, a essência humana não se modifica. A essência humana, por mais que a gente tenha um aparato tecnológico, a gente está cercado de tecnologia a todo tempo, a essência humana é do sonho. A essência humana é da cooperação, é da interação, é da comunicação. Então, independente do tempo, né, de início de 30 anos para agora, haja mudança no formato da prova, no formato das avaliações, na própria educação como um todo, né? Que deixa de privilegiar às vezes, só o conteúdo e vai privilegiar também. Hoje há uma grande tentativa de se buscar, as escolas trabalham com as competências também, as habilidades emocionais, socioemocionais, as questões comportamentais, a sociedade precisa disso, né? Também. Acho que muito de perfil de mudança, a gente tem muito uma heterogeneidade. A gente tem assim, todo tipo de perfil, né, de aluno hoje que vai fazer o Enem, por exemplo. Mas o que me inquieta muito, e essa é a minha luta diária, né, na educação, é uma projeção de futuro que eu vejo muito limitada. Eu tenho visto assim, muitas vezes o aluno numa cultura muito do imediatismo. Né? Essa indústria cultural que nos bombardeia o tempo inteiro, que todo tempo consuma isso, compre aquilo, isso que é importante, é o ter, né? Mais do que o ser, enfim, ela tem feito com que haja um certo desencanto. Eu gosto muito de um escritor chamado Mark Fisher, uma boa dica para quem vai estudar, em que ele tem uma ideia que ele fala do cancelamento futuro. E que a gente tem visto muito no jovem hoje, principalmente, essa ideia de não ter uma perspectiva do que é futuro. E se eu não tenho uma perspectiva do que vai estar lá na frente, eu sou uma pessoa que não estou preocupado, por exemplo, com educação, com estudo. E você acha que essa perspectiva se deve só à tecnologia ou você acha que isso é uma geração que vem e acha que as coisas vão ser fáceis? Porque eu vejo muito assim, às vezes a gente entra em sala de aula para conversar com um aluno, né, para a gente conversar sobre ensino superior, enfim. E o que eu vejo nesse ponto? Às vezes, Dani, eu vejo que o aluno ele tá ali aleatoriamente e ele não está concentrado naquilo que você está propondo para ele. Às vezes ele está ali mexendo no celular. Por mais que ainda proíba mexer em celular dentro de sala de aula hoje, o aluno sempre dá um jeitinho dele, brasileiro, que a gente sabe, mas que parece que ele está meio aleatório ali. Ele não está com essa perspectiva dessa importância do que é ter uma formação. Às vezes a gente acha que e que eu considero dessa forma, você me corrige se eu estiver errado. Nós fomos preparados para a vida para que a gente tivesse uma formação não só para ter uma profissão e ganhar o nosso dinheiro, mas para você se formar como cidadão e você ter conhecimento daquilo ali. E o jovem de hoje, ele vai meio que para a escola para cumprir tabela, ou ele não enxerga que lá na frente ele precisa de uma formação. Me chamou muita atenção recentemente, eu ouvi uma matéria a respeito de as profissões que estão em extermínio. Foi isso, na realidade, a palavra foi e a nossa profissão como professor, ela está em extermínio. É uma projeção de um apagão de professores. Literalmente, porque a gente não tem valorização. Mas, por outro lado, eles fizeram um comparativo, por exemplo, com o Japão. O Japão tem uma ausência significativa de professores hoje. E olha que o Japão... Uma economia forte e sempre foi uma base para questão educacional. Então, eles estão com essa carência de profissionais na área de educação. E que as pessoas estão deixando de trabalhar e buscando áreas que não precisam de estudo porque está em falta. Então, por exemplo, eu preciso de um gari. Não estou desmerecendo a profissão aqui, tá? Antes que alguém ache isso. Eu estou dizendo assim, não que o restante precisa de profissão, mas é aquilo que você conseguiu para você se sustentar. Hoje está mais valorizado que um profissional com graduação. Isso no Japão. Tá? Mas é uma tendência mundial que isso venha acontecer. Você acha que esse jovem hoje, ele passa o quê? Uma crise de ansiedade? Você acha que é uma questão do futuro, igual você comentou,
ela vem dos pais que não estão conseguindo mostrar isso? Você que está dentro da educação e conversa com o jovem diariamente, como é que você enxerga isso, Dani? Eu acho que é uma soma de fatores. É muita coisa que está envolvida aí. Então, por exemplo, a gente tem... nós fomos criados em que a gente tinha uma ideia, assim, eu pelo menos, quando comecei a trabalhar, meu primeiro pensamento era, eu vou trabalhar, ter uma profissão para que eu possa cuidar dos meus pais. Então, no momento que que eles estiverem mais velhinhos, eu vou cuidar deles. Então, já tinha esse pensamento futuro. A gente não vê hoje, talvez a gente tenha sido a última geração, se isso não houver um resgate, que tem essa preocupação humana, né, com o pai, com esse vínculo de fato, né, por exemplo, um vínculo mais afetivo. A tecnologia, com esses vídeos curtinhos, que são muito imediatistas, potencializa isso. Então a gente tem só essa cultura mesmo daquilo que é imediato, aquilo que é muito rápido. A gente quer uma educação fast food. A gente quer uma relação dessa forma também. A gente não quer aprofundar. A gente não tem tempo de ter uma relação que dure nas relações pessoais. Então eu não vou ter um esforço para manter um relacionamento, por exemplo, porque se não der certo, eu vou durar isso 2, 3 meses e está pronto e fechou. Eu não tenho um aprofundamento nisso. Com o trabalho é a mesma coisa. A gente nunca viu tanta gente, né, que começa um trabalho e interrompe um trabalho, que assim não tem um esforço de continuidade ali. E estudar é custoso. Estudar não é fácil, você tem que sentar, você tem que parar, não tem outro jeito, não tem outra receita. E quando a gente tem essas facilidades, por exemplo, como o ChatGPT, outros instrumentos que as pessoas utilizam, a gente vê que vai ficando tudo muito fragilizado, né? Sabe o que é engraçado você falando sobre isso? As pessoas têm... Eu tenho uma experiência de EAD há quase 20 anos e as pessoas chegam no EAD achando que é para facilitar, pelo contrário. Se você não tiver o estudo, a leitura ali, você não é? É o lugar de educação que mais tem que ter disciplina. E a pessoa vai justamente imaginando que vai ser possível concluir com indisciplina. E vai quebrar a cara, porque não vai. Não vai mesmo. Não vai. E diante disso, nós estamos chegando realmente no Enem, as provas estão aí. Você que está aí dentro da escola, como é que está esse burburinho com essa semana? Bom, a gente tem esse processo, a gente tem alunos muito envolvidos, extremamente preocupados com a prova, extremamente preocupados com a avaliação, né? Porque entendem como uma referência importante. Eu tenho dito muito a eles a importância de fazer essa avaliação nesse pensamento futuro, porque agora é uma lei nova, agora tem um mês, eu acho que bem recente, em que o candidato pode usar essa nota durante 3 anos. Você foi um período que você usaria durante 2 anos, você podia usar o seu Enem, você pode usar durante 3. Eu já teve aluno agora, recente mesmo, teve aluno essa semana passada, que pegou a nota do ano passado, jogou na faculdade, agora foi aprovado. E vai começar a estudar agora aí no mês de fevereiro. Então você tem uma validação de um tempo maior, 3 anos é muita coisa. E nesses 3 anos, no mundo que a gente está vivendo, né? Antigamente as coisas demoravam muito para mudar. Você gastava lá 15 anos, hoje algo que demoraria no passado 50 anos, 100, demora um mês. Daqui a 3 anos, quanta coisa vai acontecer? Então, a gente insiste muito isso com eles, a importância desse Enem agora, que vai ter uma durabilidade muito grande aí pela frente. Mas, como eu estava te dizendo, a gente tem um grupo muito heterogêneo. Então, daqueles muito envolvidos, que estão ansiosos agora, conversei com agora, te dou um abraço nele, conversa, não, calma, é só uma prova, vamos lá. E tem outros que estão e outros na mesma sala, que dizem, não, eu vou fazer, mas não vou nem levar a sério. Esse ano eu vou fazer de qualquer jeito. Então, assim, está muito diversificado. Aquele que está assim, extremamente ansioso, porque quer fazer isso bem feito, porque tem um sonho já determinado. E aqueles outros que vão fazer uma avaliação mais por conta de uma questão mesmo aí social, né? Porque o colega vai fazer, porque o pai indicou, a gente está insistindo, né? Então, é um período que a gente tem, assim, uma variedade muito grande de sensações dessa prova, né? Sim. Aí eu te pergunto o seguinte. Aí tem essa questão da ansiedade que a gente sabe, o aluno fica... E tem aqueles mais engajados, que aí começa a passar. Você acha que nessa semana vale a pena mais ficar revisando um conteúdo ou descansar a mente e fazer aquilo que ele já conseguiu consumir, né? De informação, de ensino e conhecimento até ali? Eu falo com eles uma expressão, com eles que eu uso sempre, né? Eu tenho que explicar, que é uma expressão do meu tempo, então eles não conhecem, que fala assim, agora a Inês é morta. Então agora não adianta não, a gente está aí na véspera dessa avaliação, o que a gente tem que fazer? Recordar aquilo que você estudou e preparar a mente fisicamente, né? Não tem festa na sexta-feira, não tem festa no sábado, é dormir mais cedo, é descansar e repousar, é tomar muita água, né? É ter uma tranquilidade,
ter muito evento, para evitar algumas coisas, né? Não vai fazer atividade física muito exagerada, para você não correr o risco de machucar o pé, de você ter... É se preservar mesmo, é coisa bem básica mesmo, né? E aquilo que você aprendeu agora é acreditar naquilo que você aprendeu. Fala que muita gente precisa ter confiança naquilo que você realizou. Então, se você foi uma pessoa que durante esse tempo se preparou, não serão 2 dias, 3 dias que vão fazer essa diferença. Eu nem gosto dessas aulas que a gente faz, às vezes, assim, uma aula antes do dia, exaustiva, né? Eu acho que a gente tem que ter uma coisa mais de conversa, mais psicológica, mais emocional, né? E aí é isso, respirar fundo e acreditar no que fez. Existia até o último aulão do Enem. Pois é, às vezes fazia assim 12 horas seguidas antes de uma prova. Faltando uma hora, faltando um dia antes da prova. Acho que deixava o aluno mais nervoso ainda. Eu não acho que... Ele vai começar várias coisas que ele não sabe, né? Que vão confundir muito mais do que ajudar. Eu acho que agora é hora da gente acalmar o coração. Às vezes entra um assunto ali que ele... Peraí, eu não lembro desse assunto. Talvez já tenha até falado do assunto, mas a cabeça tá tão... Quer dizer, nem é tão relevante, nem é tanto diferente, mas aquilo causa um impacto emocional muito grande. Existe uma preparação entre quem estuda o ano inteiro, realmente, para quem estuda de última hora. Né? Que eu acho que aí entra nesse... Mas quem estudou de última hora, você já viu alguém correu atrás do prejuízo e teve sucesso, Dan? Eu trabalho com a redação, então assim, eu sou suspeito de falar. Em relação à redação, é muito difícil hoje, com os critérios de correção. Havia uma possibilidade, infelizmente, eu uso uma expressão até pesada, que eu falo às vezes com os alunos, são os traficantes de redação. É uma expressão meio forte, mas eu uso isso, né? São 2 grupos que assim, eu tenho muito receio pela propagação deles nas redes sociais, que são os traficantes de redação e os instagramers, que são alunos que, porque tiveram uma nota boa na redação, eles se acham na condição de ensinar o outro. E muitas vezes ele tem um conhecimento de uma redação boa, que ele está de parabéns, excelente, né? Fez mais de 900 pontos, mas ele não tem uma didática para fazer, ele não tem uma formação, né, didática, pedagógica para fazer isso. Ele mais confunde do que ajuda. Então, os alunos usavam muito esse recurso de buscar esses modelos prontos de última hora, memorizar uma estrutura, e dava certo muitas vezes. Porque os critérios que o Enem utilizava permitiam isso. Então isso foi permitido, foi validado, né? Mas já uns 2, 3 anos que existe uma caça a esses modelos prontos, e existe hoje já contemplado no manual do candidato, uma novidade para esse ano, que é chamado repertório de bolso. O repertório de bolso, ele vai e já vai tirar do candidato 80 pontos de uma das competências mais importantes de redação, né? Pode tirar mais 80 da outra competência mais importante ainda, então seriam assim 160 pontos que o candidato já poderia perder, né? Ou 80 pontos, que é essa questão do repertório de bolso, que esse tipo de conhecimento, que é um conhecimento mínimo, que alguém utiliza uma construção, por exemplo, para usar em qualquer tema de redação. Então, hoje, no tema de redação, por exemplo, esse aluno que deixou para a última hora, ele vai ter muita dificuldade de se enquadrar. Então, o Enem vai privilegiar, eu tenho certeza disso, porque a gente tem visto nas correções aí. Hoje tem uma IA do Enem, do MEC, preparando esse aluno, você manda o texto, ele dá uma resposta muito interessante do que ele faz, ele já mostra esse caminho. Isso é gratuito? Como será gratuito. Então, se um aluno hoje quiser fazer uma redação, sei lá, mesmo que está faltando poucos dias, ele consegue ver isso? Consegue, ele entra lá, ele vai colocar o CPF, os dados dele, ele entra nesse aplicativo. O tema está na página do INEP? Na página do INEP, ele vai entrar no MEC Enem, MEC Enem. Ele entrou no aplicativo, recomendei muito que os alunos fizessem isso. Ele vai mandar vai escrever a redação manualmente, depois ele vai tirar uma foto dessa redação, ele vai mandar isso, vai aparecer para ele a redação lá digitada, ele vai confirmar se de fato é aquilo que ele fez, ou vai corrigir. Consegue identificar se ele quis burlar e botar uma IA ali? Isso, mais ou menos isso. Aí vai mandar esse texto e muito rapidinho, 3 minutos, máximo 5, ele tem uma resposta por competência. E todos os textos, eu pedi muito para os alunos que fizessem, enviassem para mim print da tela para eu poder analisar isso, né, que era importante. Em todos eles há um elogio ou há uma crítica muito grande a esse repertório que foi mal utilizado. Então, assim, estou identificando muito bem, é uma tendência que talvez, né, a correção não será por IA, a correção será humanizada. Mas é uma tendência grande daqui a algum tempo, 5, 10 anos, sei lá, né? Estão alimentando essas inteligências para que elas possam um dia fazer essas correções. É treinando elas, né? Treinando. Mas é isso, o repertório hoje de bolso, né, que você memorizava um dia antes, hoje vai ficar difícil de você conseguir uma nota boa. Tem faculdade que está mudando o sistema, inclusive. Tem faculdade com a FUVEST agora, a redação que ela faz é diferente, inclusive. Ela já dá para você o repertório.
Você não tem que levar o repertório de casa. Não dá para você levar nada de casa. Dá para você 6 textos. E você precisa usar os textos na sua redação. Então, impossível você ter saído de casa e previsto que texto que estaria lá. Então, só vai conseguir fazer uma redação boa da FUVEST, por exemplo, um aluno que sabe de fato escrever. Porque vai ter que utilizar os instrumentos que estão ali. É uma tendência, talvez, daqui a alguns anos, que o Enem faça algo parecido. Eu vou ficar muito feliz se fizer. Vai ser muito para valorizar, de fato, quem estuda. Quem estuda, quem faz. Quem vai pegar lá um texto, né? Traficante de redação. A gente vê muito na prova do Enem, assim, quando às vezes eu tenho curiosidade de ver como que ela foi. É muito texto. Muito. Então a gente tem isso não vale só para redação, para o português, para literatura, isso vale para todas as disciplinas. Então ela tem muita leitura. E como é que você acha que o aluno pode ir treinando essa interpretação de... Porque assim, eu acho que existe muita interpretação e o raciocínio lógico ali na hora que você interpreta aquele texto que você acabou de ler. Como é que é essa preparação, Dani? Até porque eles são longos e complexos demais. São duas dicas que eu dou, são 2 fatores importantes. Primeiro, a prova de linguagem, a pior nota é nas questões de literatura. Porque o aluno não consegue interpretar a linguagem figurativa mais. Tem muita dificuldade de entender uma metáfora, de entender uma ironia. Isso é treinamento. Então, o que eu sugiro sempre ao aluno? Nossa, vai treinar para o Enem, você vai procurar, e tem tanta coisa boa na internet, gratuita, que você encontra ferramentas. Resolve as provas anteriores, importante essa resolução, mas pega questões que trabalham com essa área, que é uma área deficitária estrategicamente do Enem. Quem faz isso é um diferencial de outro candidato. Para outra coisa importante é treinar, tem que fazer simulado. O aluno que não faz simulado, preparando para o Enem, para questão física mesmo, ou questão de leitura, ele não vai sair bem. A minha sugestão sempre é, você está numa questão de prova, você vai ter um caminho para você ler essas questões. Normalmente a gente aprende na escola assim, você lê o texto inteiro, depois você lê, você faz uma sequência de leitura vertical. Lê o texto, vai ler o enunciado, vai ler as alternativas. Eu sempre peço ao aluno que faça o contrário, que ele vai primeiramente no enunciado. Ele vê o enunciado, vê as opções, depois ele volta no texto, depois ele volta para marcar a resposta. O que muda nesse sentido? Você vai fazer uma leitura do texto que te abriu, já sabendo o que você tem que identificar. Porque essa questão está pedindo a causa de tal coisa. O seu olhar já vai procurando no texto a causa. Que na realidade você já está despertando o raciocínio lógico dele. Exato. Se você vai primeiro ler o texto, para depois você ler a pergunta, você tem que voltar no texto todo de novo para poder identificar o que você perguntou. E a prova são muitas questões, são 90 questões, mais uma redação. Você vai ter o que talvez 2 minutos, 3 com muito por questão. Então, assim, não dá tempo de fazer tudo isso. Então, a minha dica é essa. Leia o enunciado, as opções, muito importante a fonte te dá respostas tão evidentes que às vezes eu resolvo, faço com os alunos algumas questões e eu vou responder essas questões. Escolhe lá, eu vou responder com você sem ler o texto. Nós vamos analisar só a fonte, vamos analisar a pergunta e as alternativas. A gente consegue fazer. Se você tem um conhecimento, por exemplo, daquele autor, em que momento que ele está na literatura, se é um autor moderno, se aquele texto é um texto que está numa fonte de texto objetivo, está num jornal, ou se ele está num livro de literatura. Hoje a gente impacta muito nessa questão da literatura, né? Porque os grandes autores são poucas vezes são lidos. Sim. E geralmente se pegam novos autores de hoje, mas com romance, com uma aventura, enfim. E aquilo que vai cair realmente no Enem, ele vai ficando meio que de lado. Como é que você enxerga isso, Dani, hoje? Essa é uma briga minha direto, porque se eu ouço o pai chegar para me falar assim, porque durante muito tempo a gente tinha uma expressão de culpabilidade do aluno, né? O pai chegava lá e ele ia colocar, eu falo que eu sou de uma geração que sofreu muito com o professor. Porque quando eu era aluno, tem uma charge famosa, uma prova de redação por aí, que é assim, quando eu era aluno, década de 70, lá para frente, 80, por aí, eu era aluno, o professor sempre tinha razão. Então o pai chegava na escola e brigava comigo, né? Ia brigar com o aluno. Eu virei professor. E a hora que eu virei professor, eu perdi essa oportunidade do pai ir lá e brigar comigo. O pai vai lá para brigar comigo, então eu brigar com o aluno. E uma queixa do pai comigo, às vezes, quando não tem o resultado ideal que ele considera que deveria ser o resultado que o menino tinha que ter, eu sou muito criterioso nisso, né? Eu faço as minhas provas sem olhar no nome de aluno, eu sempre faço, quem é aluno sabe sempre disso. Eu coloco a proposta de redação na frente, ele vai escrever o texto atrás. Eu recebo todos os textos virados para não identificar quem é o aluno, para que ninguém vai dizer para mim mesmo, a minha consciência, eu gosto do fulano, ele é legal, eu vou ter custoso, vou penalizar mais esse. Então isso não pode existir numa correção de texto. Aí tem uma nota que não é a nota que o pai está esperando que o menino tivesse. Aí o pai vai dizer para mim, mas meu filho lê tanto, eu compro livro. Sim, mas o que ele lê?
Que leitura é essa que ele está fazendo? Quais são os autores que ele lê? E o que isso muda de fato a leitura? E não adianta. As pessoas acham apenas que ler vai resultar no bom escritor. Um bom escritor é quem escreve, não é só quem lê. A fonte é a leitura, mas ele tem que treinar. E tem que ter alguém que vai ler e vai ajudar. Então tem que ter alguém que vai fazer leitura crítica e vai conversar com você. Olha, o seu texto podia melhorar nisso e nisso. Escrever por escrever sem ter uma referência de correção, ou ler por ler, de fato, sem ter uma aplicação disso, não vai melhorar muita coisa. É uma distração, é bacana, que bom que todo mundo lesse. Eu queria muito ler só por diversão, mas tem leituras que não são leituras que eu leio porque eu gosto, mas porque eu preciso para melhorar meu trabalho. Então o aluno precisa entender isso às vezes. Ele quer ler muito, só aquilo que ele quer ler. É engraçado assim, eu vou pegar na minha época, né? Eu saí do ensino médio em 99 e foram 3 anos. Eu tinha uma professora muito exigente de literatura, que você vai lembrar quem, que era a Adriene. Fantástico. Aprendi muito com a Adriene. E eu lembro que quando eu comecei ali a fazer as redações já no primeiro ano do médio, as redações eram muito ruins. Eram muito ruins porque eu não tinha o hábito da leitura que eu precisava. E a Adriene ia pegando o pé. E aí eu saí assim de uma nota 6, 5, 6 em redação, numa média, na hora de fazer. E eu cheguei já no final do ano já entre 7 e 8. E a partir do segundo do médio, minhas notas já estavam entre 9 e 10. No médio, final, eu já dominava a escrita. E por que todo esse contexto, né? Porque a gente precisa de realmente ler, fazer a leitura, entender, compreender. Eu sei que não é fácil você ler Machado de Assis. Eu sei que não é fácil Camões, entre outros, mas são necessários na nossa vida para a gente ter um conhecimento prévio, né? E aí a gente chega nessa temida redação, né? Que eu acho que é o pavor de todo mundo, que todo mundo vai amanhã, vai agora domingo, vai fazer uma prova e no final ele tem uma redação para fazer. Como é que é esse desespero da redação tirar... Porque como é que é o peso da redação dentro do Enem? Então, as faculdades, depois que eles fazem lá em janeiro, que sai o resultado, que eles vão colocar essa nota no sistema lá de avaliação, as faculdades, elas estabelecem pesos para as notas, né? Então tem faculdade, por exemplo, que a gente sabe no Rio de Janeiro, federal, que coloca às vezes a redação com peso 3, né, no determinados cursos, porque ele entende que um curso de direito ou relações internacionais, ele precisa escrever muito bem. Então tem pesos diferentes. A redação, ela vale 1000 pontos. É a única prova que você pode chegar nessa nota de 1000 pontos. Nenhuma outra prova dos outros conteúdos dá para chegar, porque tem uma teoria de correção, ela não é uma correção por número. Então o aluno tem que entender isso, que o Enem não estabelece uma quantidade só de questões. Eu posso responder a uma prova de 90 questões, acertar 70, você acertar 68 e você tirar uma nota melhor do que a minha. Sim. Porque ela é feita pela teoria de resposta ao item, que vai, depois da correção, vai indicar se a questão é uma questão fácil, uma questão média ou uma questão difícil. Então, o primeiro ponto-chave, eu preciso acertar as questões fáceis, não fica incoerente na minha prova, na minha tabela de correção. Mas quando você tem uma questão que era tão difícil e errei uma questão que era tão fácil, o sistema de correção vai dizer, olha, houve um chute naquela questão. E a redação, ela causa ansiedade porque ela não depende disso. Ela não tem um parâmetro que me compara com outro candidato. A redação é minha comigo mesmo. Ela vai ter uma oportunidade de chegar até esses 1000 pontos. O que a gente tem que ter é tranquilidade. É ter calma para fazer essa avaliação. Eu sempre indico uma coisa muito importante. Eu já tive vários alunos, excelentes alunos, que deixam a redação para fazer por último. Redação por último lugar é a tendência do insucesso. Primeiro fazer a redação. Não vai dar certo. Eu tenho uma construção que a gente foi treinando, alguns vão discordar de mim, não tem problema, mas é uma experiência minha de vários anos treinando isso, vendo isso, identificando com os alunos o que eles achavam, se deu certo, se foi bom, que eu sempre sugiro assim, abre a prova e procura o tema da redação. O tema da redação, ele vai vir hoje no meio da prova. Ele aparecia na primeira página. Tinha gente que ia lá, não podia abrir a prova, ele dava uma levantadinha e dava uma olhadinha. Então, para evitar isso, hoje a proposta vem no meio da redação. Eu já tive alunos, na capa da prova tem uma frase chave. Para identificação de letra e também por questão do tipo de prova, da cor da prova. Tem pessoa que já fez a prova daquela frase ali, né? Porque não achou o tema lá dentro. Já aconteceu coisa assim, uma tragédia. Então procura o tema que está lá, anota os pontos-chave. Vamos supor, um assunto que está sendo cotado por esse ano, muito cotado. Evasão escolar e transtorno do espectro autista. São 2 temas que estão muito em alta na sociedade. Está sendo dito, por exemplo, né? Nem acho que será, mas
Então, está se falando muito isso aí, né, nas redes sociais. Abriu, viu que o tema é, por exemplo, transtorno do espectro autista. O que eu posso usar nessa redação? Quais os conceitos que eu posso usar? Quais autores que eu posso colocar nessa proposta? Eu lembrei. Posso usar teto de vidro? Posso usar a ideia do sonho de pureza do Bauman? O que eu posso colocar? Vou registrando ali. Quais conectores que eu uso na minha redação? Entretanto, ademais, vou registrando isso tudo. Não faz a redação ainda. Aí você volta para a prova, ela começa com a língua estrangeira. A maioria dos alunos faz inglês, né? Pode ser espanhol também. Faz a prova, língua estrangeira, marcou as respostas. Aí você volta agora e faz o rascunho da redação. Depois você volta e faz mais 15 questões, dá uma descansadinha e passa a redação a limpo. Não deixa a redação. Já tive alunos, muitos casos, de alunos que entregaram a redação sem conclusão, que entregaram só 2 parágrafos. Que a hora que a pessoa que está aplicando o aplicador avisa, olha, faltam 15 minutos. Nem passou, o gabarito está limpo, e ele tem que escrever quase que 2 parágrafos. Aí você vai ter que optar por um ou outro. Normalmente você opta por marcar a resposta. Então, a tranquilidade, mas é uma tranquilidade que tem que ter uma certa ansiedade no dia. Então, essa ansiedade garante que você faça a redação primeiro. Entendi. Então, se a gente for pensar assim, que então eu faço primeiro a redação, e depois eu tenho mais 90 questões pela frente. Isso. Nesse caso vai ter menos um pouquinho, que a ideia seria assim, ó, você faz... Existe um tempo médio que você acha para fazer a redação? Existe. Se você treinar em casa, eu peço os que escrevam para mim em aula. Ó, quem faz a redação em casa para treinar, exige que escreva. Coloca para mim lá no cantinho. Quanto tempo você gastou? Porque, estatisticamente, uma redação boa, que não vai te prejudicar na resolução das demais questões, é no máximo 1h30. Tanto que o aplicativo do Mac, ele é cronometrado. Então, ele tem 1h30 para fazer uma redação. 1h30. Se você passar esse no aplicativo, por exemplo, você perde a prova, você tem que começar tudo de novo. Quer dizer, então eu penso, sempre pensei essa hora e meia. Quantas linhas, né? Dani? O exigido é que você tenha, ele te dá 30 linhas de possibilidade. Normalmente o texto nota 1000 ocupa 30 linhas, incrivelmente. Raramente tem um texto com 28, com 29. Quase sempre é um texto que gastou até o último pedacinho. Vai ser corrigido quem fizer mais de 12 linhas. Menos de 12 não corrige. Menos de 12 linhas já zerou a redação, já está eliminado. Já está eliminado o Enem, praticamente. Eram 8, ficou 12. Tem uma confusãozinha, nem fala uma coisa, mas 12. Vamos estabelecer esse número. Menos de 12 não vai. Notas boas que eu tenho visto, pelo menos 25 linhas. Para ter uma nota aí de mais de 800 pontos, por aí. Redação 900 mais, eu nunca vi uma redação com 25 linhas na minha vida. É sempre assim, tá lá no 28, 29 ou a 30. Né? Até a linha exata. Não tem título na redação do Enem, não se coloca título. Então você pode aproveitar da linha 1 até a linha 30. O título então não tem título em não redação. Tem título, não. Porque na realidade é o tema e você tem que seguir aquilo ali e descrever sobre aquele assunto. Exato. Isso é do Enem, tá, gente? Porque outros vestibulares... Não, outros vestibulares pedem o título. Isso. Aí no caso do Enem, não tem. Isso é bom no sentido que você tem uma linha a mais que você vai, né, utilizar. Você gasta tempo pensando num título, não ficar um título óbvio, né? Então acho que é bom, ajuda. Bacana. Então, assim, para a gente entender, o que é uma boa redação, Dani? Você tem uma introdução de tantas linhas, você tem um texto dissertativo argumentativo de tantos parágrafos, e a gente chega numa conclusão? Seria isso? Eu costumo usar a técnica do 688. 6 o resto 8. Então, eu indico mais ou menos assim, 6 parágrafos, 6 linhas na introdução e 8 no resto. É um padrão mais ou menos, não tem que ficar milimetrando com a régua lá, dá 8 linhas certinho, não. Você pode, às vezes, estabelecer... né, vamos medir, vamos ver se está tudo certo. Pode colocar, pode ter 7 no um, pode ter 9 no outro, mas proximamente seria mais ou menos isso. A introdução, acho que é o lugar que você vai ter que economizar um pouquinho, porque você vai gastar muito para argumentar. Né? Eu trabalho com a ideia também de frases, que é importante essa divisão por frase. Então, é só dividir por 2. Você está fazendo 6, 8, 8, 8, você vai fazer agora 3, 4, 4, 4. Então, 3 frases na introdução, 4 frases no desenvolvimento 1, 4 no desenvolvimento 2 e 4 na conclusão. Introdução. O mais suave possível. Livro, filme ou série, eu acho que é o ideal. Começa com um livro, começa com um filme. Então, assim, é muito difícil um aluno falar que vai fazer o Enem que não tem um repertório para introdução. Porque ele viu uma série, ele viu um livro, ele leu um livro, ele viu um filme. Então, não precisa ser... O repertório pode ser uma coisa, às vezes, sim, não tem que ser uma coisa extraordinária. Né? Você pode começar uma redação com um personagem da Turma da Mônica, por exemplo, um personagem de uma série infantil. Né? E aí vai aprofundando isso depois para desenvolvimento. Aí você faz o momento 1, e se apresenta normalmente um filósofo, um sociólogo que vai discutir. A mesma coisa no 2, um dado estatístico, né? A própria coletânea vai te oferecer. Importantíssimo, a redação do Enem é a única redação do Brasil que exige intervenção. Então a conclusão do Enem é diferente dos demais.
A conclusão de qualquer lugar é uma retomada e fechamento. A do Enem, não. A conclusão do Enem ela exige que você faça uma proposta de intervenção. Você precisa apresentar para o seu texto uma forma de resolver aquilo que você apresentou no parágrafo 2 e no parágrafo 3. Então, esse é o ponto-chave. Esse é o X. A intervenção sozinha, ela vai valer 200 pontos. A gente vê muita gente treinando redação e fazendo chat GPT. Uhum. Até que ponto ele ajuda e qual ele atrapalha? Para a redação do Enem, não recomendo de jeito nenhum. Sem possibilidade. Até determinado momento da vida do estudante, o aluno do primeiro ano do ensino médio, eu ainda falo, consulta para fazer redação. Você pode buscar consultas de sites, porque ele não tem repertório ainda. Eu não quero que ele tenha, não exijo isso que ele tenha. Ele teve pouca aula de filosofia ainda na escola, pouca sociologia, que ajuda muito na redação. Né? No ensino fundamental a gente não tem muito isso. O segundo ano, até o meio do ano, ainda vou equilibrando. Você vai fazer uma redação uma semana com consulta, outra semana sem consulta. Terceiro ano ou segundo ano para frente, 0 consulta. Aí é se iludir, é se enganar. Você não vai ter essa possibilidade. O cara viver num mundo que talvez ele não... tá no mundo de Nárnia, tá no mundo da lua, tá noutra coisa, mas não vai funcionar. Não vai funcionar. Vai dar ruim, você não vai ter essa possibilidade, seu cérebro não vai estar preparado, não guardou as informações que estão necessárias, né, para poder escrever. Então, no primeiro ano, segundo ano, tudo bem, você dá uma consultadinha para você ter repertório, mas do meio do segundo ano para frente, terceiro ano é 0 consulta, é cronometrar o tempo e olha, eu vou fazer para aprender. Quando você propõe dentro de sala de aula para eles fazerem essa redação, você, por exemplo, você tem 2 horários de aula, você consegue fazer esse treino com eles. A gente tem que adequar, às vezes, um esquema, por exemplo, a gente tem tido simulados no estado, por exemplo, então, na escola que eu trabalho, por exemplo, a gente tem um horário que é só para isso, então não sou eu que aplico sozinho. Então eles têm, normalmente é o segundo e terceiro horário, né? Então eles começam a prova, por exemplo, 8 horas e vai até às 9h30, que é a hora do intervalo. Então naquele horário, todas as turmas do terceiro ano estão fazendo isso. Às vezes o segundo ano também, tem alguns que o segundo ano faz, o primeiro ano faz. Então a gente, para fazer algo, que é um simulado, tem que simular uma situação, né? Então eles começam a prova às 8 horas e vão ter o encerramento às 9h30, para ter essa garantia, que senão vai ficar intercalado, vai fugir muito do que é a vida real, né? Sim, com certeza. Outra coisa que a gente começa a falar um pouquinho é sobre essa pontuação e essa correção da prova. Uhum. Né? Teve mudanças, Dani? Teve um pouquinho. A cada ano o Enem vai aprimorando as correções, né? Então você vai ter sempre uma redação de um professor, por exemplo, hoje ele é professor, né? E ele fez uma redação que tirou 1000, acho que 10 anos atrás. E ele mesmo, muito sincero, ele dizia, olha, a minha redação que tirou 1000 aquele ano, hoje, ela certamente não tiraria. Ele mesmo atribuiu uma nota para a redação dele, hoje tiraria 800 pontos, quer dizer, uma nota de 1000 para 200 pontos a menos. De onde que esse ponto está saindo? Por que 10 anos atrás não valia, né? Eu trabalho com redação, os alunos ficam lá olhando para mim e falam, nossa, nada que você fez ano passado, você está repetindo. Eu não posso. Porque teve mudança, teve alteração. Então a competência 5 mudou muito historicamente, uma das que mais teve mudança, para poder chegar no lugar ideal. Esse ano, basicamente, o que mudou mais é a competência 2 e a competência 3. A mudança, na verdade, não é na estrutura geral do texto. O que é competência 2 e 3, para quem não entende? A competência 2 trabalha com o repertório, que é adequado ao tema, e com o entendimento da proposta. Então, quando o aluno hoje utiliza na redação elementos que não são referentes àquela temática, ele vicia, por exemplo, a carta dá um exemplo de um vício que os alunos têm. A hora que eu contei para eles, a gente ficou triste. Eu não posso usar mais, não vai usar mais. Ela nem fala que não pode usar, fala pode usar, mas de outra forma, mas é melhor evitar para evitar a fadiga. Utopia dos Thomas More, por exemplo. Havia um vício gigantesco, e eu via isso na minha sala, né, de todo mundo começando a redação com o Thomas More, né? Eu até brinco, Thomas More, no more. No né? more. No more, não vai usar mais, porque é um repertório que fica muito amplo. Eu não falava, por exemplo, sobre evasão escolar, começava com Thomas More. Thomas More diz no livro dele Utopia que a sociedade nunca vai ser resolvida, porque no mundo idealizado, no Brasil o problema é a fome. Tudo a mesma coisa, mas o problema é o meio ambiente, quer dizer, tudo isso Thomas More resolveu todas as questões para a redação. Essa construção não funciona mais. Isso é a competência 2. E a 3 aprofunda isso, que é um repertório que tem que ser produtivo. Né? Tem que estar adequado, de fato, à temática abordada que você está explicando. Certo. E a famosa TRI? Então... A teoria da resposta ao item. A resposta ao item. Um professor de matemática vai falar isso com mais propriedade, né? Mas eu sempre falo, a gente faz um trabalho com o professor na escola, que ele sempre faz uma aula bem interessante, porque eu fico assim, encantado, sempre muito elogiado lá. E
essa teoria de resposta a um item vai levar o aluno muito a pensar na questão que é fácil. Você não pensa, aluno, olha, para uma questão que está difícil, você para na questão, não vai gastar muito tempo ali, condiciona o cérebro, fala, brinco muito, ó, faz assim, ó, olha para a questão que está difícil. Você pensa, não fala tá difícil, fala assim, ó, nossa, que questão boa que esse ENEP fez. Que questão legal que essa aqui tá tão boa que eu não vou fazer agora não, vou deixar para depois, vou divertir mais para frente. Para o seu cérebro não ficar ligado àquela coisa assim, nossa, meu Deus, não vou conseguir, você vai desesperar. Pensa assim, não vou dar conta. Essa questão, provavelmente, a outra pessoa que vai e faz está achando difícil também. Não é uma questão que só para você vai ser assim. Então precisa te treinar e responder a questão fácil. Você não pode deixar de fazer. Isso é interessante, você acabou de falar, né? Às vezes eu vou fazer, assim, na minha época de escola, às vezes você pegava uma prova e você ficava, meu Deus, o que tá aqui? O que aconteceu? Não vou dar conta disso, não. Aí você deixa, eu ia deixando ela ali descanteia até eu conseguir voltar nela e fazê-la, e acabava acertando depois. Por que sofrer durante ela? Pois mas vai atrapalhar nas outras. Mas você desespera porque você acha assim, a questão ela tá parecida com alguma coisa que você viu, mas tem uma pequena diferença. Mas aí você desespera, mas a cabeça tá tão cansada já que acho que... Ela tem dois condicionamentos. Um é o estômago. A gente vive muito na questão instintiva. O estômago faz parte, né? Fala que o intestino é o segundo cérebro e tal. Então eu sempre oriento. Faz 15 questões, dá uma bonificação pro seu estômago. Condicione isso no seu simulado. Então você vai fazer a prova, vai levar o seu alimento para a prova. Então coisa que você gosta muito. Você gosta de chocolate? Você gosta de bolacha recheada? Então você fez 15 questões. Olha, eu fiz 15 questões. Que legal, cérebro. Eu vou dar um prêmio pro meu estômago agora. Eu vou dar essa bolacha pra ele aqui. Por isso não está com tanta fome ali. Né? É uma forma que você tem de se alimentar. Se alimentar aí você para um pouquinho, fica mais reta a coluna, você vai oxigenar o cérebro, né? Você vai dar uma respirada. O seu estômago fica... Estômago feliz, gente. Tenta fazer uma prova que você está com estômago, que você está com fome. Tenta namorar com alguém que você está com fome. Vai fluir. Às vezes pode acontecer do mesmo aluno ter a mesma quantidade de acertos. Pode. Mas será uma nota diferente. Diferente. Justamente com a da TRI. Com a da TRI. Na prova vestibular convencional, o aluno acertou 70 questões, não importa que questão que ele acertou. Na prova da UF, por exemplo, ele vai ter uma mesma nota. Então não tem diferença da questão que ele acertou. Para o Enem, não. A grande dificuldade é a gente nunca vai saber qual que é a questão que vai valer mais. Porque, na verdade, ela faz duas correções. Esse programa, o programa B da Holanda, é um programa complexo. Então, ele vai rodar a correção. Então, suponha, nós temos lá 30 pessoas fazendo uma prova. Ele roda a correção desses 30. E vai ver se dessas 30 pessoas, qual questão foi a mais errada. Aí ele vai considerar que a questão 13, sei lá, a número 13 foi a questão que a maioria errou. Eles vão chamar de questão difícil. Então, veja, quando eu fiz a prova, eu não sabia que a questão 13 era mais difícil. O computador, o programa só vai identificar, nem ele sabia. Há uma hipótese, há uma possibilidade, por exemplo, há muita variação numa prova. Uma questão pode ser muito fácil para quem elaborou, ela imagina que é uma questão fácil, mas vamos supor que a imagem não ficou boa. A reprodução da imagem não ficou adequada, o tamanho da imagem que foi feito não ficou do jeito ideal. Então, embora a pessoa que elaborou imaginou que fosse uma questão fácil, ela vai virar uma questão difícil. Não por conta da questão em cima, quando a imagem que não ficou legal. Às vezes, uma expressão que foi utilizada, a frase ficou meio ambígua, o enunciado ficou um pouco mais complexo, não deu para entender, deu dupla interpretação. Para quem fez a prova, nossa, a questão vai ser nível fácil. Ela não foi. Então, a gente nunca vai saber antes. A gente pode elaborar imaginando que ela seja. Então, aquela questão, ela acaba tendo um diferencial, porque o cara acertou, por exemplo, e o outro errou, e isso... E como é por competência, ainda tem um agravante. Às vezes, uma questão de mesma competência, o estudante de uma competência igual, para, sei lá, comparar textos de fontes diferentes, ou textos de épocas diferentes. Tem duas questões, às vezes, na prova. Tem umas questões que são assim, que são do mesmo estilo, igualzinho, tipo de questão. Ele acertou aquela questão que a maioria acertou. Ou ele errou. Vamos procurar, ele errou. Ele errou uma questão que a maioria acertou. Aquela questão vai ser considerada na TRI como fácil. Mas ele errou aquela questão. A outra questão que as pessoas acharam difícil, ela acerta. O sistema vai dizer que ele não vai ganhar um total naquela questão 2. Ele vai ganhar uma nota parcial. Porque o sistema vai olhar, olha, como é que ele pode ter acertado essa questão tão difícil aqui, se a outra questão que era do mesmo tipo dessa, que era quase igualzinha a essa, ele não acertou. Chute, né? A teoria do chute. Então, eles vão reduzir. Então, por isso que eu lembro de discussões, assim, eu vi discussão na sala, mas não esqueço disso, de 2 alunos. Eles estavam bravos demais, porque eram os dois da primeira carteira, pegaram o resultado final, e assim, um tinha acertado, mais ou menos essa faixa, 70 questões, e um tinha acertado tipo 67, 68. E aquele com 60, 68 tava com uma nota... mas ele tava bravo demais. Mas você acha que isso é justo? Né? Você acha...
Olha, é tão assim, difícil. Né? Se a gente fosse analisar, lógico que o Enem tem um modelo que ele foi seguido, ele foi construído, mas eu estou dizendo assim, será que é tão justo para um aluno que estuda tanto e acerta a mesma quantidade que o outro? Esse é um debate que a gente ficaria aqui. Profundo, muito difícil, né? Para o aluno o cara mas ele acertou ele vai achar muito justo. Aquele que tirou menos, ele vai achar uma injustiça da terra. Para evitar essas complicações, é que as universidades estão resistindo a isso. Então, o que elas fazem? Elas mantêm a numeração. Então, acertou 70, você acertou 68, 70 você entrou, 68 você não entrou. Mas como o Enem não está avaliando o conteúdo programático, como as faculdades fazem, está avaliando competência, então faz sentido ele ter esse processo. Né? É difícil de entender, até de aceitar. Né? Agora, se a gente for analisar por competência, você começa a entender que assim, eu tenho mais competência nessa área do que nessa. Eu domino mais essa do que essa. E no final todo esse contexto, esse conjunto é que vai ser levado em consideração, né? Vai levar só uma quantidade quantitativa, porque senão vai ficar um pouco incoerente também com as propostas que são feitas dentro do parâmetro nacional, do currículo básico, né? Que é o que norteia a educação, você acaba fugindo um pouco disso, se você fizer só quantitativo, né? Que a avaliação já faz tempo que tem deixado de ser só quantitativa. Então fica, para ser coerente com o que é projetado dentro dos planos nacionais, né? A redação, ela tem um peso diferente de tudo. Sim. Se a gente analisar, a única, igual você disse agora há pouco, ela é a única que tem 1000 pontos. Então, assim, o cara, se ele foi mal na redação, o resto, desculpa, muito até difícil. O ano que vem. Muito difícil. Como é que você enxerga essa situação, assim, da redação, dos pontos e tudo mais? Como é que um aluno ele pode tirar uma redação já acima assim, de uns 800 pontos, assim, para ele ter uma boa nota, porque eu acho que isso vai pesar com o restante das competências que ele fizer. E como é que é isso, Dani? Como é que é fazer uma nota de 800 para cima? Bom, eu penso muito assim, tem que ter um planejamento. Que às vezes falta? Às vezes o cara fez uma prova, ele chegou assim uns 700 e pouco, mas... Nossa, se você tivesse escrito uma linha... Isso faz um diferencial. O que eu penso muito é o que diferencia uma redação boa de uma redação mais ou menos. É a autoria. O critério que hoje o Enem mais valoriza, junto com o repertório, é a questão da autoria. O problema é que o Guimarães Rosa, que é um escritor que eu admiro muito, ele tem uma frase que eu gosto muito para minha vida, que é assim: só pode pegar o atalho quem conhece o caminho. A pessoa que não conhece o caminho vai pegar um atalho, ela vai andar mais longe. Então, só posso pegar esse atalho se eu sei o caminho, porque eu já fiz outros caminhos. Só vai conseguir ter autoria quem consegue fazer o básico, feijão com arroz. Porque o que eu sinto hoje nos cursos que eu trabalho, nos locais que eu estou, as pessoas não querem fazer o passo a passo. Elas querem sair de um local que ela não tem conhecimento ainda, técnico, literário, gramatical, enfim, e chegar numa nota 900 pontos. Isso não vai existir. Eu exijo do meu aluno do primeiro ano do ensino médio que ele tire 500 a 600 pontos. É isso que eu quero dele. Mas muitas famílias, o aluno até que ele entende quando eu converso com eles, mas os pais não entendem. Ele acha que porque ele fez um ano de redação no primeiro ano do ensino médio, o filho dele tem que tirar 800 pontos. E não tem, e não pode, e não deve. Porque ele precisa ter um caminho de construção. Isso tem que ser sedimentado. Então, ele precisa entender isso, que ele vai fazer um ano de curso de redação, ele vai fazer 3 anos de redação no ensino médio. Então, é esse passo a passo. Aí que ele começa a brincar na redação, ele começa a brincar com as expressões, brincar com os conceitos e consegue chegar nisso. Ele começa muito engessado, durinho, tudo técnico, tremendo lá, tantas linhas, tantas coisas, palavras, ele começa a se soltar. Ele vai ter essa nota que ele se solta. Isso é muito perceptível. Quando começa a escrever, ele custa chegar nas 20 linhas. Quando ele começa a chegar nas 30 que vai faltar linha, eu penso, esse menino está pronto. Ele tem que se soltar. Enquanto ele está preso, ele não está solto nessa escrita, ele não vai conseguir fazer a autoria. Eu li uma redação tão linda do menino, por exemplo, ele tem um conceito que ele estudou, de Paulo Freire, que eu gosto muito para o eixo da educação. Vê, a maioria vai escrever assim, por exemplo, Paulo Freire, autor do Período Oprimido, prega uma educação transformadora, tarará. A maioria que conhece ele vai escrever mais ou menos assim. Esse aluno começa a redação e fala assim: o que diria Paulo Freire se assistisse hoje, daí eu arrepio, que é maravilhoso. Ele escreveu assim: o que diria Paulo Freire se assistisse hoje a quantidade de alunos que evadem a escola, ao saber que 30% dos alunos não concluem tal coisa? Olha que diferença, vê.
a ideia do Paulo Freire é a mesma que foi oferecida para os dois. Mas esse primeiro certamente leu mais. Então, aí a leitura vai fazer a diferença. Quando eu tive essa ideia, o que diria, não foi do nada aquela expressão. Algum lugar ele viu algo parecido. Então é isso. Aí ele vai conseguir fazer. Agora ele pegou o atalho. Agora ele fez uma coisa inovadora. Agora ele fez a autoria. Então é isso. É sedimentar. É ter essa ideia de que eu não vou ter um ano de redação no primeiro ano do ensino médio e eu vou fazer uma redação 900 pontos. Mas eu preciso sedimentar. Né? Precisa acontecer lá na frente. Uma das coisas que a gente está vendo nessas mudanças do Enem, eu acredito que é a questão da evasão do Enem. E até evasão escolar, eu acho que isso vai acontecendo. O que você acha que isso está gerando? Assim? Por que isso vem acontecendo? Ontem depoimento agora de colegas meus, teve uma prova agora para você trabalhar com professor. Alguns estados estão utilizando uma prova nacional. É a prova nacional do educador, do professor. E ele dizia que na sala dele, por exemplo, que era um espaço para 30 professores, você tinha uma presença, por exemplo, de 16, 17. A sala dele tinha 17 professores. E as carteiras numeradas eram para 30. Então, acho que é um fenômeno não só do Enem do adolescente, é um fenômeno que está se estendendo de maneira geral. Né? A gente tem criado, às vezes, uma cultura, talvez por isso o apagão de professores, talvez por isso, né, essa dificuldade de ter bons profissionais que querem. Eu perguntei agora numa sala, a gente fez uma aula especial, onde tinha 80 alunos. A pergunta nossa foi: quem quer ser professor? 80 alunos, adivinha quantos responderam que quer ser professor? 0. A gente não teve um aluno que mencionou essa possibilidade de ser professor. Então, eu penso que há uma questão da educação de modo geral. É uma questão específica do Enem. É uma questão de modo geral. Eu nunca tive tanto aluno que está abandonando a escola. Sabe, nunca tive. São 2 anos assim, muito diferentes. De aluno que está evadindo a escola, que vai ter que retornar depois, fazer uma educação às vezes mais condensada, né, de EJA, outra coisa, porque depois ele vai perceber, né, vai ter que retomar. Mas assim, muitos estão abandonando esse processo final do ensino médio. Então ele não vê esse futuro, então não vou ver necessidade. O governo esse ano, por exemplo, o aluno sempre tinha que fazer inscrição, procurar para fazer, para se inscrever, identificar. Esse ano já estava tudo pronto para o aluno da escola pública. A hora que ele entrava num programa do governo, ele só tinha que dizer qual era a disciplina que ele queria fazer, se era inglês ou era espanhol. Clicou, está inscrito. Você tinha que entrar, colocar a senha, colocar seu número, colocar sua identidade, tudo, estava tudo prontinho já para ir lá. Por quê? Porque você percebeu que o aluno não estava se inscrevendo para fazer a prova. Tá? E a ideia dos projetos que existem, como o Pé de Meia e outros projetos do Estado, é manter esse aluno no ensino médio para que ele ingresse também no ensino superior. Né? Então, acho que há um descrédito. A gente tem muitas coisas, como a tecnologia. O que eu ouço do aluno é isso, muitas vezes, para mim. Não, eu vou fazer isso, eu vou vender isso, conteúdo disso, não sei o quê. Né? Mas não percebe que ele pode vender mais e melhor se ele estudar. Na realidade, essa geração, eles enxergam muito essa questão, esse fenômeno que a gente vive dos influencers. E eles acham que eles vão seguir o mesmo caminho. E, na realidade, para você conseguir um dinheiro bom na internet, você tem que ralar muitos anos. Eles acham que é uma facilidade, assim, né? Que hoje em alta, não sei se todos vão conhecer, está em alta uma influencer chamada Matheus Costa. O Matheus é um cara bom, um cara bacana, o conteúdo dele é bom, ele brinca com o pai. E na realidade, ele começou brincando com o pai falando português errado. Tá, sei quem é. Sabe quem é? Aí ele zoava o pai e o pai ficava louco, porque o pai é uma enciclopédia ambulante ali, conhece muito. E o cara ficava muito louco. Só que até chegar naquele ponto, nesse pouco tempo, eu vi uma entrevista dele falando mais sério. Ele foi organizador de evento, ele trabalhou como recepcionista. Então, assim, ele antes de chegar no sucesso, e fez uma formação e ali ele foi aplicando até ele chegar onde ele está hoje e ganhando dinheiro com isso. Mas não foi da noite para o dia que ele fez assim. Só que as pessoas confundem muito o que é ganhar dinheiro na internet e o que é realmente uma profissão a seguir, né? O trabalho que você tem para isso, né? Cara, você tem que ter conhecimento disso. Não é só chegar ali, pegar um celular, vou fazer uma selfie e, né, gravar eu mesmo, enfim. E falta muito das pessoas e falta, eu acho que, conhecimento sobre o que é se preparar. A gente estava falando aqui fora das câmeras e a gente dá para conversar, é a questão que hoje a gente consegue um cara fazer um curso técnico, ele recebe por aquilo ali, e dali ele termina, ele quer começar outro curso para ele continuar recebendo. Exatamente, então, um processo tudo ótimo, ficar a vida inteira fazendo isso. Eu não sei se tem um limite para isso. Que devia ser um processo transitório,
né? Para eu depois ingressar em outros espaços, né? Eu tenho uma imagem que eu mostro muito para os alunos de uma bailarina. Aí tem uma imagem dela, ela é linda, bailarina lá, né? Toda num pé só, toda bonita. Aí, na sequência, eu mostro outra imagem dela, em que ela aparece com os pés todo machucados, com os pés sangrando, né? Com a dificuldade toda ali. A gente está vendo só a ponta, tá vendo o Matheus lá ganhando dinheiro, vendo o Matheus com o pai, mas a gente não viu todo o processo que teve anteriormente. A gente está vendo a bailarina dançando, concluindo a dança dela. Mas quanto de esforço ela fez, quanto de pé que ela machucou, quanto de esforço que ela fez para chegar. Né? A gente às vezes não percebe, não vê, né? O que houve anteriormente, a preparação que houve para chegar lá, né? Eu vejo um fenômeno muito interessante também, que eu tenho gostado, acho que isso é interessante também, do aumento de pessoas que estão seguindo pessoas que têm uma formação específica. Então, assim, o médico que vai usar, ele teve uma formação daquele não é uma, nada criticando o rapaz, não, mas não é uma coisa que ele fez para fazer humor ou de qualquer, falar de tudo e qualquer coisa. Ele é alguém que está especialista em linguagem, um professor de física, um canal de física que está cheio de seguidores, fiquei tão feliz de ver, um rapaz maravilhoso, Belo Horizonte, fantástico, né? Professor, vi médicos também que estão nesse caminho. Então, assim, olha, a universidade, o que estudou, o que aprendeu de fato. Então, é uma ferramenta nova. Então, não é uma coisa que eu estou fazendo aleatoriamente, sem conhecer nada e tendo que cada vez me submeter, às vezes, a algumas questões. Triste que eu vejo, né? De pessoas que se submetem a algumas questões tão, assim, que eu não gostaria que meu filho, ou que uma pessoa que eu gosto tanto, às vezes, se submetesse a algumas coisas que se submetem na rede social para que tivesse uma visualização. E que não tem durabilidade também. Né? Ela vai ser muito sazonal, depois de um pouquinho desaparece. A gente está indo para o final. Um conselho que você dá para essa galera, não sei nem se é conselho, porque chegou esse momento, eu acho que é desespero, mas um coraçãozinho acalmado, Dani. Então eu falava só, olha pra cá, escuta o titio. Agora eu já falo assim, olha pra cá, escuta o vovô. Que eu era titio. Agora eu já falo, escuta o vovô, né? Acho que a coisa mais importante agora, muita tranquilidade, muita calma. Tá? Beba água, descansa um pouco. Você pode assistir algum filme bacana, alguma coisa interessante. Não vai sair sexta-feira, vai ficar quieto em casa, não vai sair sábado, vai renunciar esse final de semana. Lê alguma coisinha que você viu, né? Eu sempre lê repertório, lá nomes de alguma coisa que você vai utilizar. Eu falo sempre isso, a gente precisa, assim como o pai, como a mãe, a gente tem, confia, né, na educação que deu para o filho, né, tem um momento que não adianta mais o pai querer fazer alguma coisa, não vai adiantar, aí vai ter que acreditar naquilo que fez. Olha, eu fiz isso, eu tenho convicção de que vai dar certo, está longe, está distante. A hora da prova é essa. Você tem que acreditar no que você fez, você tem que acreditar no que você realizou, né, acreditar no que você esforçou. Saber que você chegou até ali e se manteve bem, estudou bem, tá tranquilo, tá... Lembrar que tem uma ansiedade normal, você não pode estar 100% relaxado, você vai errar coisa que você não erraria. Tem uma ansiedade que é normal, não se culpe. Nossa, eu estou ansioso. A ansiedade, ela é um sentimento. Você vive divertidamente, você vai ver que ela está lá na gente. Então, tranquilidade, tenha calma, acredita no vovô, que vai dar tudo certo. Dani, queria fazer um bate-bola rapidinho. Eu nem vou perguntar o que você... Eu vou perguntar, o que você mais gosta de lecionar hoje? Tirando, assim, essa parte da redação. O que te encanta ainda? O que mais me encanta é quando ela olha pro meu rosto e fala assim, nossa, era só isso? Aí eu acho que aquilo ali eu ganho a minha semana inteira. Que você fala com ela, por exemplo, assim, nossa, era só isso? Era só isso. Quer dizer, talvez ele tenha escutado tantas vezes, ou tentou de tantas formas, e ele não conseguiu entender. E de repente parece que uma palavra, uma didática que você fez, nossa, era tão fácil, né? Um tema que não caiu até hoje, que você gostaria que tivesse colocado no Enem? Tem um tema que eu trabalho todo ano, que não é um tema assim muito, sei lá, lindamente, né? Mas é um tema que eu acho que esse ano vai cair, mobilidade urbana. Chegou a vez. Esse ano vai ser todo professor, acho que todo professor de redação, a gente acompanha os professores, né? Eles sempre tem lá, temos do Enem, aí aparece, lá no quinto, sexto, tá, mobilidade urbana. Preciso cobrar esse tema de pressa pra gente poder parar de falar nele. Já cansei de falar desse assunto, tem 10 anos que eu acho que vai cair, então cai logo pra gente poder tirar da lista. Quem está escutando a gente aí do INEP, se não caiu esse ano, ano que vem, por favor. Pelo amor de Deus, põe lá, porque eu não aguento mais dar aula de mobilidade urbana. Eu tô especialista em transporte. Já estudei Milton Santos, Hermínio Maricato, o que você imaginar, gentrificação, tudo já estudei, porque todo ano vai cair. E não cai. Não, só cai lágrimas. Senhora, aí vocês fazem de araxar um pouquinho, porque tá precisando. Tá precisando. Um erro clássico. Começar a redação pontualmente.
Esse é o pior de todos, pelo amor de Deus. A pessoa vai corrigir 200 redações, na hora que ela pega seu texto. Não. Você não briga não, porque na minha época tinha que começar com atualmente. Não, pelo amor de Deus, que feio. Não dá. Sabe, cada vez que você escreve isso, o professor de redação morre. Vai chegar a minha vez, muda isso. De acordo com o tema proposto. Começa com um filme, gente, começa com um livro. Na história Turma da Mônica, no filme Ainda Estou Aqui, no livro Quarto de Despejo. Sabe, começa com uma coisa diferente. Atualmente não. É um erro mesmo, horrível. Uma coisa, eu esqueci de te perguntar. Lógico que a gente comentou sobre a estrutura, né? A gente faz ali um parágrafo, uma introdução. Isso. 2 para desenvolvimento. 2 para desenvolvimento, um de conclusão para dar as 30. Isso. Começa por onde, Dani? O corretor, porque me parece, o corretor quase sempre começa a corrigir pela conclusão. Porque a conclusão ela é diferente da correção, ela é numérica, ela não é de qualidade. Mas para fazer redação, eu sempre sugiro, faça um mapa. O que eu vou usar? Hoje, para 2025, o repertório da introdução vai contar muito da introdução. Então, eu penso, para um pouquinho, respira, mas pensa mais como você vai começar. Então, a minha dica sempre comece com um livro, ou um filme, ou uma série. Porque certamente ela vai estar com um repertório muito dentro daquilo que você vai analisar. Bom, se você está falando, sei lá, o assunto é a orientação da empregada doméstica. Aí você vai ter um filme que chama Que Horas Ela Volta. Vê, o filme trata dessa temática. Então, assim, eu acho que a ideia, a gente começa com um livro, um filme, uma série que vai dar certo. Você começou a lecionar já há alguns anos. E desde quando que você começa... Eu sei que é um bate-bola, mas eu só queria entender, assim, para eu te fazer uma pergunta. Desde quando você começa a se engajar mais com o Enem? Primeiramente, o Enem não era uma prova que tinha... Ele era mais para avaliação mesmo. Avaliação então, mesmo do ensino. Muito sincero, nem ligava para aquilo. Era um chute nele, vão pensar numa FUVEST da vida, na USP, e tá tudo certo. Que a UFA não usava, nem a faculdade usava. Né? Nem as federais usavam. Depois as faculdades elas foram muito... quase que intimadas, obrigadas mesmo a utilizar o Enem, né? Foi muito difícil na época, muita coisa complexa, muita coisa teve aí. Então eu comecei a perceber, eu não sei precisar quanto tempo, 10 anos, 15, não sei, 12... Mas quando eles começaram a utilizar de fato o Enem como uma ferramenta de ingresso na universidade. E aí, o que é esse conselho que você dá lá pro Dani, lá de trás, pro Dani de agora? Olha, eu penso que, sim, faça tudo o que você fez. O que você fez lá, você fez com afeto, você fez com dedicação, você fez com amor. E faça, acho que não mudaria nada. Eu acho que é isso. Faz como você tem feito. Passo com a fé. Pode ser que o dia que eu parar de arrepiar, como arrepiei hoje, lembrando o texto do menino, eu preciso parar. O que me mantém é isso. É que eu recebi um áudio de um aluno essa semana, um abraço pro Thiago, e assim, eu fiquei extremamente emocionado de saber que uma avaliação que ele fez, ele foi razoavelmente numa prova objetiva, e a redação foi o fator que o colocou, que impulsionou e que fez com que ele subisse, alcançasse os demais alunos e fosse aprovado. Então, assim, a mãe muito feliz, ele extremamente alegre, mandou um áudio para mim, que eu vou ter que guardar esse áudio para sempre. Então, o que eu falo pro Daniel de trás é, continue fazendo o que você fez, com a alegria que você sempre fez, né? Com a qualidade que você sempre tentou fazer, e que não perca essa alegria nesse caminho todo. Continue fazendo, né? Com alegria. 2 perguntas parecidas. Se o Enem fosse uma música, seria? Hoje talvez fosse... Mas é claro que o sol vai voltar amanhã, porque às vezes não vai fazer o Enem uma vez só, e às vezes ele vai ficar triste. Eu preocupo muito com o aluno que faz o Enem e que não passa. Porque as pessoas lembram muito do aluno que passou e aplaude. A escola aplaude, a escola faz festa, faz outdoor, faz música, faz não sei o quê. E poucos lembram do aluno que se esforçou. Não tem um acolhimento pós, né, Dani? Não tem. Não tem, ninguém faz isso. E eu procuro fazer, esse é um diferencial que eu quero para a minha vida. Eu sempre entro, na primeira aula que eu entro, eu vejo um aluno que está repetindo. Então, escolas, curso comigo, lembrem do que o Dani está falando. Não deixe o aluno que não passou. Não, porque a escola vai ligar, despercebido. Porque ele foi importante, tão importante. Muito. Se você foi importante para o preparo dele, mas se ele não passou, alguma coisa deu errado. Exato. E assim, acolher ele é importante. Ele fez a escola existir. Ele também fez a escola funcionar. Então não é só aquele outro que brilhou no sentido de uma aprovação que precisa ser. Na realidade, as escolas querem só isso. Só. Né? É só essa imagem. Mas em vez de fazer uma imagem diferente, né? Fica uma sugestão aí. Né, se quiserem me contratar, a gente faz. Brincando, brincadeiras à parte, mas eu acho que falta, tipo assim, o cara não passou, mas é que você falou, ele fez parte do contexto escolar, e por que não uma homenagem para ele? Perfeito, acho que seria lindo. Né? Fazer a homenagem pro que passou e pro que não passou, mas no sentido assim, cara, você fez parte, você é da escola, e você tem o pulso e o sangue da escola, né? Se fosse um filme?
filme, nossa, podia ser talvez, tinha que ser um filme mais alegre. Vamos pensar um filme assim de alegria. Ai. Nossa, me pegou. Eu queria um filme assim, eu não queria um filme que tivesse um final triste. Um filme que você vem à mente. Sabe, um filme que... Posso te dar uma? Pode. Não ri do tema, porque eu acho que tem tudo a ver. Nas Profundezas do Mar Sem Fim. Eu não sei se você lembra desse filme. É um filme com a Michelle Pfeiffer. E ela é uma fotógrafa, ela vai para um evento, só que ela deixa o filho com o outro filho, o filho de maior fica para cuidar de menor. De menor não, o menor. E ele solta a mão porque ele já tinha uma rixazinha. Tipo assim, ele era mais preterido porque ele era engraçadinho e o filho mais velho era mais sério, mais né? E ele solta a mão do irmão e o irmão desaparece. E no final se descobre que essa mãe, na realidade uma mulher, sequestrou esse menino. Ele chamava Ben, ele passa a chamar Sam. E ele some por quê? Porque a mãe tinha perdido um filho da mesma idade e sequestra esse menino porque ele acaba conhecendo um novo marido e apresenta como se fosse filho dela. Bom... O que mostra no final? A rejeição quando se descobre, achou o filho, mas ele já está com 11, 12 anos, na época ele tinha 3. Acha um filho com 11, 12 anos e tem a rejeição porque, assim, ele foi criado e a mãe suicidou. A mãe de criação suicidou porque ela ficou louca pelo que ela fez, eu acredito, e acabou se suicidando. E o pai, que nem sabia da situação, quase acaba sendo preso, achando que ele tinha alguma coisa a ver com o sequestro. Resumo da história. Existe uma rejeição e existe uma aproximação depois. Eu acho que o Enem, ele funciona mais ou menos assim. Eu sempre fui o patinho feio, eu tenho uma rejeição, mas acaba que no final das contas um feliz reencontro com o seu estudo. Pensei em um também, vou deixar um aqui, que é o Escritores da Liberdade. Porque ele tem a ver com a escrita e ele tem uma redenção dos personagens, né? É a partir da escrita, é a partir da educação que a vida dele vai transformar. Tanto a vida da professora, que é a protagonista, mas a vida não só dela. Há uma transformação, né, do próprio aluno. Eu acho que é um filme interessante para pensar, né? Igual Sonho de Liberdade. O cara tá escrevendo sempre lá na cadeia e tá... Isso. Né? Uma frase para motivar os candidatos. Vou colocar uma frase que não é uma frase que não é de ninguém, é uma frase que eu vou te dizer mesmo, tá? Eu acho que é isso. Lembra, o Enem é só uma prova, tá? O Enem é uma avaliação, ele não é só o motivo de uma vida inteira, tá? Ele é uma avaliação. Independente dela, do que fizer, você é especial, você é forte, você é maravilhoso, você tem muitas coisas boas que vai conquistar pela frente. Faça uma prova boa, mas se essa prova não for o resultado que você espera, não desanima não. Existe, há muitas possibilidades que se abrem em outros espaços, outros locais, né? Cacá mandou um filme aqui, A Espera de um Milagre. Eu acho que esse para domingo é muito bom. Espero que a maioria de quem está assistindo a gente não precise de usar esse filme, tá, gente? Você vai usar outra proposta, mas é um filme interessante. Eu sempre brinco na sala, falo, quem não preparou, é hora de chegar em casa e rezar para Nossa Senhora da Redação. Nossa Senhora da Redação. Vou rezar que ela me proteja. Então você pode rezar para a pessoa da redação à espera de um milagre. Ver se ela faz para você. Dani, obrigado, meu irmão. Papo super agradeço, gostoso. Muito obrigado. Valeu demais. Pelo convite. Estar aqui nesse espaço é um lugar que me alegra muito. Seja sempre bem-vindo. Depois vamos falar de outras coisas. Vamos falar só de Enem, vamos falar de outras coisas. Vamos falar do Cruzeiro, tá quase sendo campeão. Ontem São Paulo ajudou o Flamengo, ajudou vocês, hein? Pois piorou a vida do Flamengo, ajudou vocês. Então, tá vendo? Vamos fazer um debate futebolístico. Pessoal, obrigado mais uma vez aí, vocês estarem com a gente. Lembrando que o Enem não é o fim da linha, né, Dani? Exato. É só o começo de uma busca constante da nossa vida, né? Eu acho que a gente tem... Às vezes a gente se prepara tanto, às vezes não foi naquele momento, mas no ano seguinte. Exato. Né? Eu tive uma amiga, assim, fantástica, que eu amo de paixão, que era a Valdênia. Infelizmente ela não tá mais entre a gente, porque ela teve um probleminha ficou dodói e infelizmente hoje já tá do lado de Deus. Mas, independente disso, quero deixar um conselho para vocês. Ela lutou sempre para entrar na UFTM. Foi o sonho de vida dela. Ela entrou... Naquela época não era Enem, naquela época era prova.
E era muito concorrido para medicina. Muito. A FTM era muito concorrida, era assim, 10 por vaga, uma coisa louca. Valdênia não conseguiu no primeiro momento entrar nela e conseguiu entrar com a nota que ela tirou na medicina. Teve uma vaga na biomedicina. Ela foi para a bio como segunda opção. Ela não desistiu. 2 anos depois de estar fazendo bio, abriu uma vaga na medicina. E as matérias eram em comum, né, nos 2 primeiros anos, depois separava. E teve um aluno que acabou tendo que mudar para um outro estado e abriu uma vaga na medicina. Ela fez a prova com todos da sala e ela foi aprovada. E ela sonhou em ser médica e ela foi médica. Tá vendo? Então não desistam, né, Dani? Jamais desistam. Jamais. Pessoal, obrigado por vocês terem aí acompanhado mais um Unerachá Talks. Fica o nosso agradecimento. Não esquece de curtir a nossa página. Compartilhe ela com quem precisa, principalmente para o Enem. O Enem chegou. Isso mesmo. Estamos vamos aqui. Para o pessoal para ouvir as dicas. Vamos brilhar esse final de semana. É isso aí. Abração. Até a próxima. Fomos.